paz do Senhor, meus queridos, muito bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 5 com o seguinte tema: Cristo entre os filósofos. O Deus desconhecido se revela. Saindo da cidade de Filipos, os missionários viajaram para Tessalônica, a maior cidade da Macedônia, que ficava a cerca de 160 quilômetros a oeste de Filipos. O nome de Timóteo desaparece e só volta a ser mencionado em Atos 17:14. Provavelmente tenha ficado em Filipos e Bereia e posteriormente se encontraria com Paulo em Atenas, Atos 17:14 e 16. Paulo sabia que Tessalônica era uma cidade estratégica para a obra do Senhor, sendo um centro comercial equiparável a Corinto. A cidade possuía um excelente porto e por ela passavam diversas rotas comerciais. Apesar de ser controlada pelos romanos, Tessalônica era predominantemente grega. Era uma cidade livre que possuía autonomia econômica e política, podendo cunhar as suas próprias moedas e não tendo nenhuma guarnição romana dentro de seus muros. Paulo trabalhava fazendo tendas e aos sábados ministrava na sinagoga, onde havia judeus devotos, gentios tementes a Deus e prosélitos. Seu testemunho em Tessalônica estendeu-se por 3 sábados, depois que foi obrigado a ministrar fora da sinagoga. Não sabemos o tempo total que Paulo ficou em Tessalônica, mas foi o suficiente para receber a ajuda financeira da igreja de Filipos em 2 ocasiões, Filipenses 4, 15 e 16. Ao lermos o primeiro capítulo da Epístola aos Tessalonicenses, percebemos o quanto Deus abençoou o ministério de Paulo neste lugar e como a mensagem espalhou-se de Tessalônica para outros lugares. Seu ministério ali pode não ter sido longo, mas foi muito eficaz. Muita gente se converteu ao Senhor e seus inimigos o acusaram de transtornar o mundo. Tanto quanto se pode observar, os missionários não pararam em 2 cidades, Anfípolis e Apolônia, talvez porque não havia sinagogas naquelas cidades e talvez também porque Paulo esperava que os recém-convertidos de Filipos evangelizassem os seus vizinhos. Partindo de Tessalônica, foram para Bereia, que ficava a uns 80 quilômetros a oeste. Aí, Paulo teve um ministério bem-sucedido, pois os bereanos mostraram-se muito receptivos às verdades das Escrituras. De Bereia, Paulo alcançou a grande cidade de Atenas, na Grécia, onde Paulo teve a mais fria recepção ao longo de sua jornada. Foi nesta cidade que Paulo pregou o conhecido sermão sobre o Deus desconhecido. Ponto de número 1, contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. Atenas, o centro intelectual marcado pela idolatria. O auge de Atenas ocorreu no 5º século antes de Cristo e foi conhecido como século de ouro. Sob a liderança do estadista Péricles, a cidade consolidou a primeira democracia do mundo e viveu um florescimento sem precedentes nas artes, filosofia e arquitetura, como, por exemplo, a construção do Partenon. Esse período de esplendor foi impulsionado pelo sucesso da Liga de Delos, uma aliança de cidades-estados gregas que enriqueceu Atenas e permitiu o financiamento de suas grandiosas obras públicas. Foi a época em que viveram grandes mentes como os filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles e os dramaturgos Sófocles e Eurípides e ainda o historiador Heródoto. A hegemonia e a riqueza de Atenas, no entanto, geraram tensões com outras cidades rivais, especialmente Esparta. Esse conflito culminou na Guerra do Peloponeso, que encerrou a Era de Ouro ateniense, levando à derrota da cidade e à perda de seu poderio. Quando Paulo chegou em Atenas por volta do ano 50 depois de Cristo, a cidade ainda era célebre por sua erudição, arte e tradição filosófica, mas encontrava-se em um período de declínio. A cidade possuía uma universidade e diversas construções famosas. Embora ainda fosse um centro intelectual de destaque, a cidade estava entregue à idolatria. Segundo a tradição histórica, havia cerca de 30 mil deuses em Atenas. A religião grega deificava os atributos humanos e os poderes da natureza. Os mitos gregos falavam de deuses e deusas que, em meio às próprias rivalidades e ambições, agiam mais como seres humanos
do que como divindades. Lucas registrou a reação de Paulo diante da degradante situação espiritual de Atenas com as seguintes palavras: e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Atos 17 e 16. Hoje admiramos as esculturas e a arquitetura gregas como belas obras de arte, mas no tempo de Paulo, grande parte dessas obras se relacionavam diretamente à religião. Paulo sabia que a idolatria era demoníaca e que os deuses gregos eram apenas personagens fictícios de uma história decadente que nada pôde fazer pelo bem-estar espiritual da humanidade. Apesar de toda a sua cultura e sabedoria, os gregos não conheciam o Deus verdadeiro. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versos 21 a 24. O início da evangelização na sinagoga, de sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos. Atos 17, 17. Paulo continuava seguindo o princípio apostólico de anunciar o evangelho primeiramente aos judeus e depois aos gregos. Provavelmente a comunidade judaica em Atenas fosse pequena, mas mesmo assim ela oferecia uma base inicial muito importante para a exposição das Escrituras e para a apresentação de Jesus como o Messias prometido. A proclamação do Evangelho na ágora e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Atos 17, 17. Esta palavra praça no grego é ágora e significa espaço público aberto para reunião. A sociedade se reunia ali para discutir eventos como política, religião, filosofia e temas jurídicos. Ali possui uma área adornada com árvores, jardins, fontes, construções com colunas, estátuas, monumentos e lojas que vendiam produtos diversos. Os mercadores montavam suas tendas e os artesãos vendiam seus produtos. A Ágora de Atenas era localizado abaixo da Acrópole, próxima à construção hoje conhecida como Teseion, ou Templo de Éfesto. Até hoje existem mercados ao ar livre nesta região. O local é frequentemente citado como o berço da democracia, uma vez que foi ali que as discussões e debates políticos deram origem a este conceito. Os filósofos antigos circulavam por estes locais para questionar e debater suas ideias. A iniciativa de Paulo em pregar em praça pública demonstra que o evangelho não deve ficar restrito aos espaços religiosos, mas deve alcançar também os espaços públicos das grandes cidades, conforme Jesus ensinou. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Ponto de número 2. Os filósofos epicureus e estoicos. Os epicureus, o prazer como finalidade da vida. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Atos 17, 18. Para testemunhar em Atenas, Paulo teve de confrontar as filosofias antagônicas. Entre os que confrontavam Paulo estavam então os filósofos epicureus, seguidores de Epicuro, que tinha vivido entre 341 e 270 a.C. Epicuro não acreditava na imortalidade, dizia que a vida era uma tragédia, que não somos filhos de Deus e que depois da morte não há outra vida. Defendia o prazer como bem supremo. A filosofia de Epicuro colidia frontalmente com o Evangelho, que ensina sobre a responsabilidade moral e a realidade da vida após a morte. Os estoicos, razão, destino e impessoalidade divina. Este outro grupo filosófico que discutia com Paulo, chamado de estoicos, eram seguidores de Zeno, um filósofo grego que havia vivido entre os anos 333 e 263 a.C. O estoicismo floresceu
em todo o mundo greco-romano até o 3º século depois de Cristo. Eles valorizavam a razão, a virtude e o autocontrole. Defendiam que o homem deveria manter-se firme em meio à confusão, por meio do exercício da mente. Embora crescem em uma divindade, concebia Deus não como um ser pessoal, mas como uma força impessoal que permeava todas as coisas. Para eles, Deus estava imerso na própria natureza e o universo operava de acordo com a razão. Os estoicos eram panteístas e fatalistas, negando tanto a ressurreição do corpo quanto a imortalidade da alma, posições que contradiziam os fundamentos da fé cristã. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, de 15 a 20. Paulo levado ao Areópago, o evangelho diante da cultura. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber que venha a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Atos 17, 19 a 21. O Areópago foi o primeiro tribunal democrático de que se tem notícias. Ficava na colina de Marte e era composto pelos principais magistrados de Atenas. Eles formavam um conselho que tinha poder jurídico sobre todas as questões de caráter público, político, religioso, econômico, educacional e militar. O nome Areópago deriva de Ares ou Marte na versão romana, que era o deus da guerra. De acordo com a mitologia grega, o Areópago teria sido o local onde Zeus, pela primeira vez, convocou os deuses para um julgamento democrático de um crime. Atualmente, o Areópago é um sítio arqueológico aberto ao público, muito procurado por visitantes devido às vistas panorâmicas de 360 graus da cidade e do Pártenon, sendo um dos melhores locais para observar o pôr do sol na capital grega. Foi para este local que o conselho da cidade levou Paulo. Eles queriam investigar que nova doutrina era aquela que Paulo pregava. Alguns o haviam ridicularizado, chamando-o de paroleiro ou tagarela. O termo significa literalmente um pássaro que fica catando sementes aqui e acolá, querendo dizer que Paulo era alguém que ficava juntando vários tipos de ideias e conceitos emprestados como se fossem deles. Não sabiam eles que ali estava o maior e o mais profundo intérprete da doutrina de Cristo. Mas, um pouco mais ainda do que isso, ali estava um homem que tinha a mais completa de todas as revelações da graça de Deus para os homens. Somente Paulo podia levantar e dizer: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 1 Coríntios 2, 12 e 13. E também foi Paulo quem disse, somente ele podia dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. 1 Coríntios 11, 23. Ponto de número 3. O discurso de Paulo no Areópago. Observação cultural como ponto de contato com o Evangelho. Convidaram-no gentilmente para apresentar a sua mensagem. Ao que parece, era uma reunião informal do conselho. Paulo não estava sendo julgado. Os membros do conselho só desejavam que lhes explicassem o que dizia o povo na praça pública. Afinal, a principal atividade dos atenienses era ouvir e contar novidades. E Paulo tinha algo novo a dizer. A pregação de Paulo no Areópago representa um dos encontros mais significativos entre o Evangelho e a cultura helênica. É uma obra-prima na comunicação da palavra de Deus. Paulo inicia o seu discurso reconhecendo a religiosidade dos atenienses e menciona um de seus altares dedicado ao Deus desconhecido. Em vez de confrontar diretamente a idolatria,
utiliza esse elemento cultural como ponto de partida para anunciar o Deus verdadeiro. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Atos 17, 22, 23. O Deus criador, sustentador e Senhor da história. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 17, 24. A mensagem de Paulo foi totalmente teocêntrica. Ele compartilhou com seus ouvintes 5 verdades fundamentais sobre a natureza e o caráter de Deus. Primeiro, Paulo demonstrou a grandeza de Deus. Ele afirmou com intrepidez: Deus fez o mundo e tudo o que nele há, e ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Paulo já abriu seu discurso, cancelando a espinha dorsal da religião grega, que estava alicerçada sobre os fundamentos dos ídolos e dos templos. Segundo Paulo, proclamou a suficiência de Deus. Ele disse: nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração em todas as coisas. Atos 17, 25. Os deuses gregos precisavam da cooperação humana, mas o Deus verdadeiro é todo suficiente e não precisa da ajuda de ninguém. É Ele mesmo quem dá a vida a todos. Terceiro, Paulo declarou a onipresença de Deus. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Atos 17, 26 e 27. Aqui Paulo está desfazendo os falsos conceitos do estoicismo e do epicurismo, que negavam a existência de um Deus pessoal, separado de sua criação, porém, um Deus que está perto de cada um dos seres que o clamam a Ele, que invocam o seu nome. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, 15. Quarto, Paulo pregou sobre a vida de Deus, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Atos 17, 28. Somente Deus tem vida em si mesmo. Toda a criação depende da energia vivificante que emana de Deus. O mistério da vida está escondido em Deus e em Cristo. A Bíblia diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João capítulo 1, verso 4. Quinto, Paulo ensinou sobre a espiritualidade de Deus. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Atos 17, 29. Como espírito, Deus habita na luz, da qual os seres humanos são incapazes de aproximar-se. A quem nenhum dos homens viu nem pode ver. 1 Timóteo 6,16. Somos incapazes de compreender a natureza espiritual de Deus, se não exercitarmos a fé. O homem natural tem dificuldade de pensar em Deus puramente espiritual. Ao invés de exercitar a fé, prefere se entregar à adoração de objetos, de imagens, resultando daí a idolatria. A verdade da espiritualidade de Deus é palidamente revelada em nosso ser espiritual. Deus não é apenas o nosso Criador, mas é o Pai de nossos espíritos. Hebreus 12, 9. Somos sua geração. Todas as características essenciais de nosso espírito podem ser atribuídas a Ele em um grau infinito, pois Ele é um ser racional que distingue com infinita precisão entre o que é verdadeiro e o que é falso. E Ele é um ser moral que distingue entre o certo e o errado. É um ser livre, um agente cuja ação é autodeterminada por sua própria vontade. Portanto, Paulo estava falando de um Deus que tinha prerrogativas para se declarar, para se manifestar acima de todos os deuses. O chamado ao arrependimento e o anúncio do juízo.
No encerramento da mensagem, Paulo diz que Deus tem se mostrado paciente para com todos os homens, tolerando as suas ignorâncias e os seus pecados por séculos. Todavia, isto não significa isenção de culpa e não durará para sempre, visto que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A longanimidade de Deus continua retendo a ira para o tempo determinado. Quando esse tempo findar, inevitavelmente o juízo virá. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Romanos 2,12. Paulo se postou no Areópago como um verdadeiro profeta de Deus. Ele anunciou a certeza do julgamento e a urgente necessidade do arrependimento. Paulo bradou bem alto: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Atos 17, 30 a 32. Para os membros do conselho, a doutrina da ressurreição era de difícil compreensão. Muitos filósofos haviam ensinado que o corpo era mau e devia ser aniquilado. Eles não compreendiam que a natureza da ressurreição daria lugar a um corpo glorificado, totalmente livre do pecado. A mensagem de Paulo gerou 3 reações distintas. Alguns riram, escarneceram e não levaram a mensagem de Paulo a sério. Outros se interessaram em ouvir um pouco, mas certamente para sanar as muitas dúvidas que tinham. E um pequeno grupo aceitou a pregação de Paulo e creu em Jesus Cristo. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, ou Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Atos 17, 34. Não houve nenhuma perseguição em Atenas, fora a resistência intelectual do Evangelho. Isto significa que Paulo pôde ter ficado mais alguns dias na cidade, a fim de consolidar os novos convertidos. Vamos para a conclusão. Assim como Paulo enfrentou naqueles dias o difícil desafio de semear a boa semente da palavra de Deus no duro terreno da erudição incrédula de Atenas, também precisamos em nossos dias de jovens obreiros bem treinados teologicamente, cheios do Espírito Santo e da sabedoria de Deus, para desbravar os campos universitários de nosso país, que estão cheios de incredulidade, de ateísmo, de comunismo, a teoria filosófica do relativismo, tão propalada nos meios acadêmicos, tem procurado negar a existência da verdade absoluta, a fim de provocar a inversão e a alteração dos valores cristãos. Com a ascensão das redes sociais, as opiniões ganharam força e espaço para serem divulgadas. Qualquer pessoa pode defender o que quiser. Dessa forma, homens e mulheres, conscientes ou não, estão emprestando suas mentes a Satanás e se posicionando contra a doutrina de Cristo. Precisamos agir rapidamente. Resta pouco tempo para o encerramento desta última colheita de almas. Deus tem se revelado claramente a nós mediante o Filho e por intermédio do Espírito Santo que em nós habita. Devemos crer no Deus que existe e que optou por se revelar da sua forma especial. O ser humano tende a criar falsos deuses, que se conformam com o modo de viver e com a natureza pecaminosa do homem. E essa é uma das características também das falsas religiões. Não podemos desenvolver outro conceito de Deus à parte da revelação que Ele mesmo fez de si. Somente a Bíblia nos permite saber exatamente como Deus é. Não importa quão rebuscadas e sofisticadas sejam as filosofias do ateísmo, do materialismo, sabemos que se tratam apenas de mais embustes de Satanás para confundir os incautos. Tanto o ateu quanto o materialista precisam se converter ao Senhor. Somente a fé perfeita em Deus pode conduzir à vida eterna. Nesse assunto, não existe zona neutra. No mundo espiritual não tem zona neutra. Só existem 2 lados: luz e trevas, verdade e mentira, vida e morte, céu e inferno, Deus e Satanás. Quando o homem resolve ignorar a Deus, ele inevitavelmente assume uma aliança com a morte e o inferno. Os criadores de narrativas que reforçam seus discursos contra a fé cristã e trabalham sutilmente contra Deus,
sofrerão o mais duro juízo. Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé, mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres, 2 Timóteo 3, 8 e 9. O trabalho de Paulo na capital cultural do mundo antigo não foi em vão. Além dos convertidos que ficaram ali como colunas da verdade, o exemplo de Paulo permaneceu como referência ao diálogo cristão com a cultura de todos os tempos. O Evangelho é capaz de conversar com qualquer filosofia, sem perder o seu poder de confrontar consciências e de chamar a todos ao arrependimento e à fé no Cristo ressuscitado. Vamos encher o mundo com a palavra de Deus. Este slogan permanece de pé para os nossos dias. E a vida eterna, esta que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, verso 3. Amém. Deus nos abençoe e nos guarde. Aonde você estiver agora, para um instante, vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, Deus vivo, poderoso e santo, Pai, em nome de Jesus, continua trabalhando neste mundo, através, Senhor, das nossas pequenas e fracas vidas, que nós consagramos a Ti, para que nossos esforços sejam ungidos, tocados por Deus, e o Senhor possa fazer, Senhor Deus, que a palavra do Senhor se estenda a todos os povos. Pai, principalmente nos meios acadêmicos, nos lugares, Senhor, onde o intelectualismo está dominando, que ali, Senhor, nestes lugares, possam haver homens e mulheres cheios do Espírito Santo e da sabedoria, para declarar o Teu poder, a Tua santidade, para mostrar que Tu és Deus e somente Tu és Deus. Pai, nós oramos pedindo a bênção do Senhor para todos os nossos queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, todos que estão compartilhando desses estudos, que o Senhor possa ajudar a cada um. O Senhor possa estar ao lado de seus filhos para sustentá-los na jornada desta vida. Em nome de Jesus, abençoe e guarde aos nossos queridos. Hoje sempre te pedimos, Pai, que a presença do Senhor acompanhe e guarde a família, o lar, nossas crianças, nossos idosos. Fica conosco, nós oramos em nome de Jesus Cristo e todos podem dizer amém e amém.